Olá. Pessoal, uma outra pergunta que foi feita aqui para nós é assim: meu filho tem 6 anos de idade e é PC, paralisado cerebral. Ele é acamado e raramente consegue ficar sentado, portanto, ele passa a maior parte do tempo deitado em sua cama. O pediatra agora disse que ele é autista. Isto é possível? Essa pergunta aqui é uma pergunta extremamente complexa, né? Por quê? Porque nós temos que ver essa situação pelo menos sob duas óticas. A primeira ótica é de que sim, muitas pessoas com paralisia cerebral também têm autismo. Por quê? Porque é uma questão anatômica do cérebro. Então, a maior parte das disfunções relacionadas ao transtorno do espectro do autismo estão nas porções anteriores do cérebro, no córtex frontal, no córtex pré-frontal, coisa e tal. Por quê? Porque essas regiões estão extremamente relacionadas a comportamento, tomada de decisão, coeficiente de inteligência e tal. Então, nós sabemos que a maior parte que as pessoas com transtorno do espectro do autismo costumam ter muita disfunção das porções anteriores do cérebro. Por uma questão estrutural, nós também sabemos que pessoas com paralisia cerebral obrigatoriamente têm que ter alteração do córtex frontal, de uma área aqui que a gente chama, não é obrigatoriamente, eu minto, mas é muito frequentemente, de uma área aqui do lado que nós chamamos de giro pré-central, que é a área primária do controle motor. Então, pessoal, eu sempre explico isso. O cérebro, ele é um órgão muito pequeno para fazer muitas coisas. E isso faz com que a mesma área ou áreas muito próximas tenham que fazer diversas tarefas. Então, a área da motricidade está muito próxima da área da fala, a área da fala está muito próxima da área do comportamento, está muito próximo da área de tomada de perspectiva, está muito próxima da área de tomada de decisão. A maior parte das funções executivas está na porção anterior do cérebro. Então, isso é uma primeira parte que a gente tem que entender. Uma boa parte das pessoas com paralisia cerebral também podem ter distúrbios de comportamento, transtorno do desenvolvimento intelectual, coisa e tal. Mas tem uma outra perspectiva que eu quero responder para essa mãe, especificamente no caso do filho dela. Vejam assim, nós estamos falando de uma criança de 6 anos de idade e que passa a maior parte do tempo deitada. Considerem o seguinte, eu que sou um homem e que eu fico em pé e eu ando, vocês compreendem que a minha perspectiva do mundo, ela acontece mais ou menos a 1,75 m, 1,77 m, que é onde os meus olhos batem, com uma amplitude de 360 graus, porque eu posso virar para onde eu quiser, para cima, para baixo, para trás. Então, a minha perspectiva do mundo é essa. A perspectiva de uma criança que fique o dia inteiro acamada, o dia inteiro deitada, vocês entendem que a perspectiva dela é o teto? A perspectiva dela é o teto, porque é aquilo que ela olha com alguma mobilidade lateral. Daí você vai dizer assim, tá, mas o que isso tem a ver? Tem a ver que o comportamento é aprendido por cópia, como a gente já falou milhares de vezes. O comportamento humano ele é aprendido em grande parte pela interação entre o cérebro e o ambiente. Então, se você tem uma criança que vai passar a maior parte da sua vida deitada, você compreende que a interação dela com o meio ambiente é muito pequena. A capacidade de aprendizagem de novos comportamentos dessa criança é muito pequena. Então, esse é um aspecto, no caso da pergunta dessa mãe, que tem que ser muito valorizado quando você vai fazer diagnóstico de transtorno do espectro do autismo ou de outros transtornos do neurodesenvolvimento em crianças que, por qualquer motivo, por exemplo, a paralisia cerebral, tem muita dificuldade de interagir socialmente com outras crianças. No caso da paralisia cerebral, por causa da doença motora. Então, uma criança como essa tem um comprometimento motor tão intenso que isso praticamente impossibilita o contato social com outras pessoas. É uma criança que fica extremamente restrita ali com a família. Então, a minha resposta específica aqui é possível, não é raro disso acontecer, de uma criança com PC ter diagnóstico de TEA, mas nesse caso específico, esta outra questão, que é do aprendizado do comportamento pela contingência do ambiente, tem que ser muito, muito analisada, muito valorizada. Um abraço.